Bem, pessoal, nós vamos falar agora do novo boletim da Fiocruz, né? A gente tem feito atualização semanal, né? Até pelo menos a gente aliviar um pouquinho essa nova onda. Eu volto a fazer com frequência menor. E eu acho que está perto disso acontecer, né? O novo boletim ainda mostra uma tendência de alta de casos de Covid, né? Eu tinha falado para vocês semana passada que já tinham 5 estados, né? Aumentou alguns estados, né? Paraná, Minas Gerais também mostram alta de Covid, né? Era a tendência que a gente imaginava, que a Covid começou nessa nova onda aqui no estado de São Paulo, se espalhou pelo país, né? Lembrando, não é nada muito assustador, não é nada que a gente está vendo uma altíssima taxa de mortalidade ou internação, não está sobrecarregando a princípio, pronto-socorro, emergência, não está acontecendo nada disso. Mas fato é que tem mais pessoas internando por causa de Covid e mais gente morrendo por causa de Covid. Ou seja, Covid é um tema relevante para a gente falar, por isso que a gente está falando. Né? E o contexto, né, que é outro fator que faz a gente ainda trazer o tema como relevante, né, é o fato da gente ainda viver, né, em grande parte da população, uma negação da relevância e da importância de se tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid. Né? Então, lembrando, qual o cenário que a gente vive? Né? A gente vive um cenário de altas de Covid, aumento de internação e de mortalidade também por causa de Covid. Covid lidera as causas de internação por infecção de vias aéreas respiratórias no Brasil, né? Covid também lidera as causas de morte por internação no país, né? A gente costuma fazer, né, as últimas 4 semanas, o Covid está liderando os dois fatores, né, tanto internação como morte, e quando a gente olha o ano inteiro, o Covid também está liderando por causa de morte também. O que é que você tem que imaginar, né? Fato é, acabou a pandemia esse ano, a gente caiu de forma bem intensa no número de casos de Covid, as pessoas ainda estavam atentas, estavam tomando dose de reforço, tomando a vacina. Mudou o programa de vacinação, a dose de reforço ficou apenas para grupos de risco, né? Esse grupo de risco, com a queda de casos de Covid, não foi tomar a dose da vacina. Pouca gente está com a dose da vacina atualizada contra a Covid, né? Claro, deixou de ser um tema tão relevante, deixou de a gente ouvir falar na televisão, deixou da gente conhecer gente pegando Covid e morrendo, pelo menos reduziu bastante, né? Vira e mexe apareceu um famoso com Covid, né? Ou houve alguém dizer que morreu, mas fato é que no geral, no imaginário de todo mundo e no dia a dia, na TV, tudo isso, Covid se fala menos, né? Mas mesmo assim, como a gente se acostumou lá atrás, né, nos últimos anos, né, com altíssimas taxas de Covid, né, quase 4 anos a gente vivendo isso, né, quando reduziu, a gente ficou mais tranquilo. Mas mesmo assim, a Covid ainda continua sendo uma das principais causas de morte e internação da população idosa e da população pediátrica. Então, esses grupos de risco continuam tendo a mesma relevância o tema Covid. Necessita tomar dose de reforço da vacina, necessita, se tiver sintoma, procurar emergência, porque existe tratamento precoce, né, com evidência científica, que você reduz a mortalidade, assim como existe de gripe, pouca gente sabe, mas existe. E a Covid se encaixa hoje numa das doenças que estão no calendário vacinal, que você tem que tomar a dose de vacina, a dose de reforço para ficar ok e evitar algum tipo de complicação, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Qualquer novidade eu faço vídeo novo para vocês aqui, mas vamos tomar dose de reforço de vacina. Teve sintoma, usa máscara. Se for possível, faz o teste para saber que é Covid ou não é Covid, né? Se tiver grupo de risco, vai na emergência para o médico avaliar e ver se vai ser necessário alguma medicação, algum tratamento específico, tá bom? Espero ter ajudado.